Glorificado seja o Pai, glorificado seja o Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento a amada Igreja do Senhor Jesus nesta noite com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta reunião abençoada, onde já temos sido edificados, seja através dos momentos de oração, seja através do testemunho lindo que ouvimos do irmão Paulo nessa noite, seja através dos louvores, de todas as intervenções que foram feitas aqui. O Senhor está nesse lugar, tem ouvido as nossas orações e tem derramado a sua bênção sobre as nossas vidas nessa noite. Se é verdade para você, diga comigo um forte aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de aproveitar os irmãos de pé para abrirmos juntos, de pé como estamos, os nossos exemplares das Sagradas Escrituras no livro de Salmos, no capítulo de número 16. A epígrafe deste salmo, na versão revista e corrigida, é: a confiança e felicidade do crente é a certeza da vida eterna. Agora, a epígrafe que aparece no texto bíblico mesmo, colocada pelos judeus para este salmo há séculos e séculos, milhares de anos, na verdade, não simplesmente séculos, mas milhares de anos, é Salmo Excelentíssimo de Davi. Esse salmo é conhecido como o Salmo de Ouro, o Salmo Excelente de Davi. Vamos nos debruçar sobre ele nessa noite. Vamos fazer uma leitura responsiva, intercalada. Vamos fazê-lo como de praxe. Eu leio o primeiro verso, os irmãos leem o segundo, eu leio o terceiro, os irmãos o quarto, e assim sucessivamente até o último versículo, quando neste último caso, o verso número 11, vamos ler todos juntos, bem forte, bem bonito, em nome de Jesus. Podemos fazer dessa forma? Se sim, diga amém. Diz a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Todos. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Podeis assentar adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e amigos, se nós terminássemos o culto nessa noite, nesta oportunidade que antecedeu a mensagem do louvor, nós já sairíamos daqui satisfeitos pelo que o Senhor já tem feito, por aquilo que Deus já tem proporcionado a nós nesta noite. Ouvimos um testemunho abençoado, um milagre que Deus fez na vida do irmão Paulo, e foi um milagre mesmo, irmãos. Eu já fiz cirurgia de vesícula 12 anos atrás, e quando a crise vem, você não pode passar meses sem fazer. Tipo assim, a pessoa passar meses sem fazer a cirurgia é tipo uma roleta russa brincando com a vida, que no caso dele, eu até falei com ele agora há pouco, ele não estava brincando, porque ele não sabia o que era. Os médicos não sabiam dizer o que era, ele passou meses. Foi Deus preservando a vida do seu filho. Quando é detectado, você tem que fazer o mais rápido possível, porque aquilo vai criando pus
e daqui a pouco estoura, depois que estoura, infecciona tudo, infecção generalizada, aí é questão de pouco tempo o cara parte para o outro lado da vida. Então, Deus guardou o irmão Paulo. Você pode dar um brado de glória a Deus, aleluia, nessa noite. Quando ele começou a contar o testemunho dele, dizendo que finalmente tinha identificado, no ponto que ele disse que finalmente tinha identificado, que era crise de vesícula, eu disse assim, meu Deus, ele passou meses assim com esse negócio aí. Meu Deus, esse homem ficou vivo. E aí ainda teve uma demora para a cirurgia, e quando abriram ele, viram o estado, que era óbvio que estava naquele estado, porque ninguém pode ficar tanto tempo assim sem fazer a cirurgia. Mas Deus guardou o seu filho e ele está aqui de pé, um testemunho do milagre de Deus nas nossas vidas. Deus cuida de você, amém? E Deus cuidou do seu servo. Ele disse que de vez em quando tem os seus tombos, mas o Senhor tem guardado. Eu me lembrei de um trecho de Provérbios e de um trecho lá em Salmos que dizem o seguinte, se não me engano é Provérbios 24:16, que o justo pode cair até 7 vezes, né? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E veja aí, acho que é Salmo 34, verso 23 ou 24, que diz que o justo cai, mas não fica prostrado, porque o Senhor o sustenta. Amém? Acho que é 34, 24. Acho que é isso. Se puder projetar na tela, ou é o 23 ou é o 24. Diz que o justo pode cair. O Senhor resgata a alma de seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Não, é o 24, aí é 22. 2 versos depois. Travou aí no 22? É. Só vai até o 22? Então eu troquei o salmo. Deve ser o 37, 24. Vê lá. 37, 24. É porque de cabeça aqui, né, irmãos? Eu não programei. Isso, 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado. Repita comigo. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Amém? O Senhor sustenta os seus filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor falou que tem momento de correr, tem momento de caminhar. Isso também está na Bíblia. Isaías 40. Os últimos versículos: que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, o texto fala que há momento de correr, há momento até de voar. Você está voando como a águia. Há momento que você não está voando como a águia, mas está correndo. Aí veja, vai descendo, né? E há momento que você caminha, mas não tem momento de parar. Eu até acrescentaria, tem momento que a gente trota, né? Você pode estar voando como a águia, né? Pode estar correndo, pode estar caminhando, pode estar trotando, mas parar você não pode parar. Amém? Os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas e vão prosseguir até o fim, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Pode dizer um forte aleluia mais uma vez? Mas vamos para o Salmo excelentíssimo de Davi, o Salmo de Ouro. Esse salmo é chamado de Mictão. Aparece também na epígrafe original do texto bíblico, Mictão de Davi. Há 6 mictãos no livro de Salmos. O Salmo 16 e os Salmos de 56 a 60. 56, 57, 58, 59, 60. 5, com esses 6. E o que é um mictão? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é um mictão. Até hoje não se sabe. A gente sabe que esse termo provavelmente deriva de uma palavra que significa esconder, escondido, guardado. Algo que dá a ideia de algo precioso. Agora, a Septuaginta, quando verteu do hebraico para o grego o livro de Salmos, isso pouco antes da época de Jesus, colocou assim, mictão como significasse uma inscrição em um tablete. Hoje a gente chama tablets. Um tablete, enfim. Uma inscrição num tablete que era uma estampa
às vezes dourada, de forma especial, colocada essa peça, esse tablete, numa coluna para destacar alguma coisa, né? Então, alguns até vão traduzir como inscrição por causa disso, mas era uma inscrição especial. Esse salmo, de qualquer forma, é considerado o salmo de ouro de Davi. A gente ama o Salmo 23, a gente ama tantos salmos de Davi, mas esse aqui é chamado de o salmo excelentíssimo de Davi, o salmo de ouro. E é um salmo messiânico, que apresenta a fé na ressurreição e que profetiza a ressurreição de Jesus. Como Pedro, no dia de Pentecostes, afirma citando esse salmo. E Paulo vai falar a mesma coisa na sua primeira viagem missionária, se não me engano, quando ele está em Antioquia da Psídia. Era o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. É isso mesmo, Antioquia da Psídia, na sua pregação lá. Este é um salmo especial. E Davi começa esse salmo dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Esse salmo começa falando de guardar. Mas o tema geral desse salmo aqui, na verdade, é o que você tem que fazer para ser feliz. A epígrafe que colocaram aqui em português, foi a Sociedade Bíblica do Brasil que colocou, está assim: a confiança e felicidade do crente, a certeza da vida eterna. A certeza da vida eterna refere-se aos versículos que falam da ressurreição, da vida após a morte e tudo mais. Mas a confiança e felicidade do crente expressa muito a realidade desse salmo, porque esse salmo está explicando o que você tem que fazer para ser feliz. Quando a gente fala de entender à luz da Bíblia o que é felicidade, a gente lembra primeiro do Sermão da Montanha. Né? O início lá no capítulo 5, Sermão da Montanha compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o início começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Outras traduções dizem felizes, não está errado, a ideia é a mesma. Benditos, abençoados, felizes. Né? Sendo que ali não está apresentando o que você deve fazer para ser feliz. Ali está apresentando as características de quem é feliz. Ele é pacificador, ele é manso. Essas são as características naturais para você identificar uma pessoa que é feliz. Ela encarna aquilo ali. Mas o que você precisa fazer para ser? E aí você tem o Salmo 16 que apresenta isso. Esse salmo vai nos dizer algumas coisas. Eu vou primeiro comentando cada versículo, depois a gente vai fazer um resumo do que ele fala sobre essa questão, ok? Davi começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Guarda-me. Aqui ele não está falando de guardar em relação a algo específico. Aqui ele está falando guardar de forma geral. Pressupõe-se que esse guardar é em relação a algo que ele vai falar lá no final. Mas isso é uma pressuposição e que eu acho que tem muito sentido. Mas, de cara, ele não está se referindo ao quê? Ele está falando de forma geral. E isso é algo que é bem possível que esteja acontecendo aqui. Ele está falando de guardar de forma geral e não apenas no sentido que a gente pode pressupor a partir do que a gente vai ler no final deste capítulo. Já vamos falar desse final. Guarda-me, ó Deus. Ou seja, ele está pedindo a Deus para guardá-lo de forma geral, para protegê-lo de forma geral. Senhor, me guarda, me protege, cuida de mim. E ele diz, ó Deus, e a expressão que ele usa aqui para Deus é no original El, que é uma expressão que apresenta Deus com o sentido de poderoso, onipotente. Guarda-me, ó poderoso, Deus poderoso, porque em ti confio. Ou seja, guarda-me, porque a minha confiança está em ti, porque eu confio totalmente em ti, porque eu não tenho outra pessoa que possa cuidar de mim de forma perfeita senão o Senhor. Eu recorro ao teu poder. Eu me entrego à tua força. O Senhor tem o poder de guardar. Guarda-me, Senhor. Ele reconhece
que Deus pode guardá-lo de forma perfeita e ele expressa sua fé em Deus. Em relação a isso, não é? Eu confio em ti, então guarda-me, porque eu confio em ti. Segundo, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tem outro bem além de ti. Outra coisa aqui interessante, ele diz que tem Deus como seu Senhor, mas ele afirma claramente que isso não é uma afirmação apenas dos seus lábios, não é uma coisa só de boca para fora e lá dentro ele não tem Deus como Senhor. Não é aquela pessoa que diz, tu és o meu Senhor, mas Deus não é Senhor mesmo na vida dele. Ele diz, a minha alma diz a ti, tu és o meu Senhor. Ou seja, é algo sincero, verdadeiro. Não é uma expressão vazia. Não é algo que expressa a realidade da sua alma. Deus é realmente o Senhor da sua vida. Ele reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Amém? Tu és o meu Senhor. E aí ele diz, não tenho outro bem além de ti. O que ele está dizendo aqui? Que para ele não existe nada mais precioso do que Deus. Tem coisas preciosas na vida, coisas valiosas na vida? Tem. Mas não tem nada mais precioso na vida do que Deus. Ele é o bem supremo. O bem supremo. O sumo bem. Isso lembra Jesus, nas parábolas do reino, em Mateus capítulo 13, quando diz que o reino de Deus é como alguém que, de repente, encontra uma pérola de grande valor e vende tudo para comprar aquela pérola de grande valor. Ou é como alguém que encontra no campo um tesouro e aí vende tudo que tem para comprar aquele campo por causa daquele tesouro que existe naquele campo. Está falando de alguém que radicaliza, vendendo tudo porque encontrou algo que é a coisa mais preciosa que existe. Então veja, ele está fazendo um pedido, mas logo depois de fazer um pedido, ele começa a fazer declarações sobre Deus. Ele diz, eu confio em ti. E aí ele vai dizendo, tu és o meu Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Ele declara também que o prazer dele está com os santos do Senhor. Ele diz, digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Na verdade, está se referindo aos santos quando ele se refere a ilustres. Inclusive, outras versões vão até trazer uma tradução que eu acho melhor, que diz assim, digo aos santos que estão na terra que são os ilustres em quem há o meu prazer. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que os santos é que são os ilustres da terra. A outra coisa que chama a atenção aqui é que o prazer dele está nos santos. E quem são os santos aqui? São aqueles que vivem para Deus. Santo significa separado. No caso aqui, separado para quem? Para Deus. Então o maior bem da vida dele, a coisa mais preciosa é Deus. E ele diz que na terra, as pessoas que ele mais preza e em quem ele tem prazer são aqueles que vivem para Deus. É neles que ele tem prazer. São nesses que ele encontra valor e se alegra e tem prazer e satisfação. Veja, com isso aqui eu não estou querendo dizer que nós não vamos valorizar as outras pessoas só porque elas não temem a Deus. Porém, às vezes, a gente procura prazer e satisfação com pessoas que não têm o que ensinar para a gente sobre a verdadeira felicidade. De repente, são pessoas que a gente pode se aconselhar e aprender muito sobre química, matemática, filosofia, política, história, mas sobre o real sentido da vida e o que importa realmente, o mais importante de tudo, a gente aprende com quem tem relacionamento com Deus. Amém?
com quem teme ao Senhor. Amém? Neles está o meu prazer. Neles está a minha alegria. E aí ele fala sobre os ímpios. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Ele diz, olha, aqueles que adoram outros deuses, eles no final serão infelizes. Quanto a mim, eu não ofereço libações a nenhum outro Deus. Nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Ele diz assim, sequer eu vou mencioná-los pelos meus lábios. Sequer vou mencionar o nome deles. Nem sequer isso eu vou fazer. Nem sequer vou nomeá-los, vou dar a honra de nomear eles. Nem isso eu quero, diz o salmista. E aí ele diz na sequência, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O que significa isso? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Noutra versão vai dizer assim, e a ideia é essa no original, é a porção a porção da herança escolhida, quer dizer, que eu escolhi. E o meu cálice, ou seja, não é que esteja errado a minha herança, mas a ideia aqui é que é a que ele escolheu. É como se ele estivesse com uma mesa representando a existência. Na frente dele, com várias porções, iguarias, e vários cálices. E ele diz, a porção que eu escolhi e o cálice que eu escolhi são esses aqui. Você pode pegar essas iguarias para você, você pode pegar esses cálices para você, mas o Senhor é a porção que eu escolhi. Ele é o cálice que eu escolhi. Aleluia. Dentre tantas coisas que se apresentaram na vida, eu escolhi o Senhor. E ele diz ainda, tu sustentas a minha sorte. Ou seja, é o Senhor que sustenta a minha existência. Eu apostei tudo no Senhor. Eu confio totalmente no Senhor. E o Senhor é o Criador de todas as coisas. É a melhor coisa que você tem para fazer, é confiar plenamente nele. E confiando plenamente nele, o que vai acontecer? Ele vai sustentar você. E fala, a minha sorte, ou seja, o meu destino, o que vai acontecer na minha vida, tu vais me sustentar. Tu vais sustentar o meu destino. E aí ele louva, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Ou seja, o Senhor também é conselheiro dele aqui. É conselheiro dele. Veja, no início ele diz para o Senhor guardá-lo. Mais à frente ele fala que o Senhor aconselha. Porque uma das formas de Deus guardar é aconselhando. Amém? Às vezes a gente pensa que quando a gente ora a Deus para Deus guardar, vai ser um guardar sempre de forma automática. Tipo assim, já orei para Deus guardar, Deus disse que vai me guardar, estou fiel ali, vai ser no automático. Eu só vou sair por aí e eu estou guardado. Não, às vezes Deus pode guardar sem você perceber. Mas às vezes Deus te guarda também te aconselhando. Ele te aconselha, mas é preciso que você esteja com os ouvidos abertos para ouvir os conselhos dele. Né? E aí, até a noite, o teu coração vai conversar com você. Interessante isso. Né? O salmista várias vezes fala, o salmista Davi em seus salmos, desse intercâmbio entre ele e o seu coração, entre ele e a sua alma. Ele conversava com sua alma e Deus fazia com que o seu próprio coração ensinasse a ele. Refletisse, caísse em si. A consciência que Deus nos deu, ela faz a gente refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre as circunstâncias, e a gente vai aprendendo. À noite o quê? É aquele momento que o dia passou, você está para dormir refletindo como foi a aventura daquele dia. Porque cada dia tem uma aventura, cada dia uma jornada. Você tem a jornada da tua existência
E você tem as jornadas de cada dia. Cada dia é uma jornada, que tem começo, meio e fim. É uma aventura. Acordou de manhã, é uma aventura aquele dia. Só Deus sabe como vai terminar, né? Mas se o Senhor está conosco, vai tudo bem. Amém? Seja o que acontecer, se estamos no Senhor, vai tudo bem. E aí ele continua: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele está dizendo agora que Deus está continuamente diante dele. Veja como ele vive a vida. Ele vive a vida colocando Deus continuamente diante dele. Tem pessoas que vivem a vida sem se importar se Deus existe, sem se importar em Deus, sem pensar em Deus. Faz as coisas sem pensar em Deus. Ele não. Tudo que eu fizer, qualquer coisa que eu fizer, eu tenho o Senhor continuadamente diante de mim. Eu estou pensando em Ti. Eu estou fixo em Ti. Você pode dizer amém por isso? E ele diz ainda: por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Veja, ele estava preocupado antes. Guarda-me, Senhor. Agora veja como ele já está mudando. Agora ele já está afirmando. Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Agora ele está com a fé dele, né? Lá em cima. Ele começa temeroso, ansioso, guarda-me, Senhor. E agora ele está dizendo: Ele está à minha mão direita, não vacilarei. Mas no meio do caminho, o que é que teve? Declarações sobre quem é Deus, ou seja, adoração a Deus. Você já percebeu que é assim que a gente ora? É assim que a gente ora. Nem sempre você começa a sua oração já assim, ó, com aquela fé, né, que está estourando o que vier pela frente, derrubando muralha, derrubando gigante, desbaratando o exército, não. Geralmente você começa como? Senhor, com a dificuldade apresentando. Aí qual é o segundo passo? Aí você começa a adorar a Deus. Aí depois você vai para a segunda fase, que é adorar. Senhor é isso, Senhor é aquilo. Aí depois dessa, aí agora tu está com a fé. Aí termina como? Com a tua fé lá em cima. Não é assim? A gente chega, guarda-me, ó Deus, sei lá como é que vai ser a minha vida. O Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu Criador, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Daqui a pouco você começa a se alegrar no Senhor, aí daqui a pouco eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que a vitória é certa, amém? É assim que a gente ora. E o salmista está fazendo o mesmo processo. O mesmo caminho que a nossa alma faz em oração, ele está fazendo nessa oração cantada, né? E agora ele diz no verso 9, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Ele agora está alegre, né? O coração dele está transbordando de alegria e ele se regozija na glória do Senhor. E aí ele vai falar agora daquilo que provavelmente era a preocupação dele. Davi estava com medo de morrer. Estava com medo de morrer. Mas agora ele vai morrer. Ele está agora dizendo assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer agora com certeza, convicção. A morte não é um salto no escuro, sei lá o que vai acontecer, não. Ele vai declarar sua fé na ressurreição. Ele diz, volta lá, ao finalzinho do verso anterior. Também a minha carne repousará segura. Olha a declaração de fé. Aí o verso seguinte. Pois não deixarás a minha alma no Hades, né, aqui traduzido para o inferno, que é, não inferno no sentido de local de petição, mas é Hades, que é o local onde os mortos ficam, que a gente aprende naquela parábola do rico e Lázaro, que não é bem uma parábola, mas popularmente conhecido como parábola do rico e Lázaro, mas não é a parábola, é um fato que Jesus conta, que antes todos os que morriam iam para o Hades, né? Chamado Sheol, né? O Sheol, né, que é traduzido, depois vira Hades, né, no grego lá. Aqui Sheol, no caso. Sendo que havia uma separação. Os justos no seio de Abraão e os outros
na parte do Sheol lá, do Hades, de condenação. Né? Depois é que esse compartimento foi tirado de lá, e hoje o inferno chamado em latim, o inferno é porque Sheol, transformado em grego Hades, lá a versão em grego ficou Hades, no latim infernus, a ideia é um lugar baixo, né? Abismo. E aí, essa conotação que a gente tem de inferno, que é o local do capeta, dos demônios, primeiro que eles não estão lá hoje. Né? A Bíblia diz que eles estão no ar, potestades do ar. Né? Segundo que, além de eles serem jogados lá, depois o inferno também será jogado no lago de fogo. Né? É como está escrito lá em Apocalipse. E naquele lugar hoje só estão aqueles que morrem sem Deus. Estão lá. Mas depois ele levou o cativo o cativeiro, Efésios capítulo 4, Jesus, por ocasião da sua ascensão. E hoje nós sabemos pelo Apocalipse que os justos eles estão ali, no local chamado paraíso, abaixo do trono de Deus, é o que aparece lá na visão do apóstolo João lá em Apocalipse. Ok? Mas aí ele diz assim, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui, na tradução, colocaram o santo com letra maiúscula. Porque hoje já se sabe, devido à vinda de Jesus, tal, que essa profecia é relativa à ressurreição de Jesus. Essas palavras aqui são proféticas referindo-se à ressurreição de Jesus, a ressurreição que inaugura todas as ressurreições que vão ocorrer. Né? Então, por causa disso, porque esse texto é citado em referência a Jesus, então colocaram aqui S maiúsculo, mas na verdade, Davi estava expressando a sua crença na ressurreição dele. Irmãos, é importante dizer como isso é significativo, por quê? Porque nessa época não existia ainda uma certeza da ressurreição. Se cria que as pessoas morriam e havia uma dúvida se as pessoas ficavam inertes ali ou se tinham alguma coisa. Se acreditava de forma geral que as pessoas, quando morriam, ficavam nesse estado lá e pronto. Não se tinha expectativa da ressurreição. A revelação acerca da ressurreição, ela vem depois. E Davi aqui, ele faz essa declaração. Assim como Jó antes dele, Jó que conviveu mais ou menos na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ele faz essa declaração também em Jó capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e esses meus olhos, que a terra um dia haverá de comer, depois vão voltar e eu vou vê-lo como ele é. Né? Enfim, Jó antes dele. Mas nós temos aqui Davi declarando. E você tem a convicção, já mais na frente mesmo, na profecia de Daniel. Daniel capítulo 2, verso 2 e 3, que fala da ressurreição dos justos e também haverá do ímpio também. Os ímpios para condenação e os justos primeiro para a eternidade com Deus. Então veja, essa declaração dele é uma coisa revolucionária para a época. Não se tinha ainda certeza. Isso é uma coisa revolucionária, essa coisa da crença na ressurreição. Né? E ele diz, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja corrupção aqui é o seguinte, não permitirás que o meu corpo entre em decomposição e acabou. Ou seja, ele crê que o corpo dele vai ser restaurado. E que ele não vai ficar no Hades, no local dos mortos, mas que ele vai voltar à vida. Vai voltar à vida. De onde Davi tirou isso? Quando você lê, em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, se não me falha a memória. Quando Natã, o profeta, profetiza a Davi. Se puder jogar aí 2 Samuel 7,12, eu acho que é 7,12. Que vai criar uma casa com o nome dele,
Essa expressão casa com o seu nome significa o seguinte: você vai ter uma linhagem real a partir de você. Porque antes dele teve Saul, aí depois veio Davi. Podia vir um outro depois de Davi que não... Ou de repente o filho de Davi assumisse, mas logo depois viesse outro. E... Como no reino de Israel, né, quando se dividiu depois da morte de Davi, na época do seu neto Roboão, se dividiram as 12 tribos, 2 para um lado e 10 para o outro. As tribos do reino do norte não ficaram numa linhagem, a linhagem de Jeroboão não, ficou mudando, saiu Jeroboão, entrou outra linhagem de outro cara lá, depois entrou de outra pessoa, ficou tudo... Do lado do reino do sul, não, o reino de Judá não, ficou descendência de Davi até o final. E lá em 2 Samuel 7,12 é profetizado o seguinte: eu vou fazer de você uma casa, chamada Casa de Davi, tem até a série, né, Casa de Davi, né? Quando os teus dias forem completos, ou seja, você vai morrer, e vierem a dormir com teus pais, você vai falecer, diz para ele. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Tem outra versão que vai dizer, e em Crônicas também essa profecia vai aparecer, que vai dizer assim: e esse que procederá de ti, ele e o seu reino será para sempre. Não sei se é outra versão desse texto ou se é na profecia repetida disso em Crônicas, ok? Mas eu acho que em Samuel mesmo, não sei se é na continuação desse texto, veja o verso 13. Aí, é o verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome e conformarei o trono do seu reino para sempre. Ou seja, aí está falando de Salomão, que edificará uma casa, né? E o trono dele será confirmado para sempre. E segundo alguns entendem, Davi, ao receber essa profecia, ele disse: puxa, vai vir alguém depois de mim que vai viver para sempre. Então ele pensou em orar ele mesmo pela sua ressurreição, né? E aí profetizou sobre a ressurreição de Jesus. Se você abrir lá em Atos capítulo 2, Pedro vai dizer o seguinte no seu sermão no dia de Pentecostes. Verso 22. Atos 2, 22 em diante. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está se referindo a Jesus, né? Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, aqui ele está citando esse salmo que nós lemos: sempre via diante de mim o Senhor, ou seja, o Senhor estava sempre diante de mim. Porque está à minha direita para que eu não seja comovido, ou seja, não seja abalado. Por isso, aqui, porque está meio diferente, porque lembre-se que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico. E a referência aqui é a Septuaginta. É por isso que parece um pouco diferente o texto, tá? O Senhor está sempre diante de mim, né? Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita. Eu não vou ser comovido, ou movido, ou abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, Sheol lá, aqui já está trazindo para o grego Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo, que já é uma versão em grego do versículo que nós vamos ler ainda, que é o último, verso 11. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, aquele reino que não terá fim, ungido, que era esperado, descendente de Davi, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Amém?
Davi estava orando a Deus depois de saber que um descendente dele iria reinar para sempre. E disse, esse cara então não vai morrer. Então ele orou sobre a ressurreição dele, profetizando algo que no final era profecia sobre a ressurreição do próprio Jesus. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? E aí ele termina dizendo, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então onde é que está a alegria? Onde é que está o objetivo da vida e a alegria? Está em Deus. Na presença dele é o quê? Abundância de alegria. A mão direita dele é o quê? Delícias perpetuamente. Né? E por falar de delícias, me lembrei que eu pulei o verso 6, né? Até o pastor Ferreira riu agora, tinha percebido, né? Eu pulei do 5 para o 7. O verso 6 diz, que fala de delícias aqui na nossa versão, Almeida Revista Corrigida. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Eu só percebi que eu tinha pulado porque o verso 11 fala de delícias, eu me lembrei que estava faltando o texto que fala de delícias também, que é o verso 6. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Agora ele não está falando que ele escolheu. Agora ele está falando que Deus fez cair as linhas em lugares deliciosos. Se você vê outra versão, essas linhas aqui são as fronteiras. Ele está usando aqui como metáfora as fronteiras. Olha aí, as divisas da terra, essa é a versão King James atualizada, né? As divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis. As linhas caíram, Deus fez cair as linhas assim, ó. Tipo assim. Essas fronteiras que é o quê? A minha vida, né? A minha vida, qual vai ser o meu espaço de atuação aqui na terra? O que é que eu vou fazer aqui na terra? Deus fez cair assim as fronteiras. Vai ser isso aqui que você vai fazer. E ele diz assim, para mim foi agradável. Tem uma maravilhosa herança. Veja como ele via a porção que Deus deu para ele na existência aqui na terra. Ele não via como algo negativo, mas ele via a vontade de Deus para a sua vida como agradável. E ele diz, que maravilhosa herança eu recebi do Senhor. Você pode dizer amém por isso? E aí ele diz no final, faz-me ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou seja, esse texto fala da verdadeira alegria, que é perene, a verdadeira felicidade. E a gente percebe que para chegar lá, primeiro, a gente tem que confiar nossa vida em Deus. Ou confiar nossa vida a Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Temos que ter Deus como nosso guardador. Amém? Ele diz, tu és o meu Senhor, ou seja, eu tenho que ter Deus como Senhor da minha vida. E não só de lábios, de coração. A minha alma diz, tu és o meu Senhor. Ele tem que ser o bem mais precioso da sua vida, a coisa mais importante. Não tem outro bem além de ti. Você tem que ter prazer e alegria e estar com os santos do Senhor. E aí a gente lembra do Salmo 1. Bem-aventurado o homem, ou seja, feliz o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dando fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim diz o Senhor. Amém? Então, irmãos, como eu disse, com as pessoas que não temem a Deus, que desprezam as coisas de Deus, a gente se relaciona, somos seres humanos, todos criados por Deus, mas a gente não compactua com as coisas deles. A gente aprende com eles, sim. A gente pode aprender um ofício, pode aprender matemática, química, história, filosofia, coisas interessantes, mas aprender sobre a verdade a gente aprende aqui. Amém? E o nosso prazer está com aqueles que são os ilustres da terra. Pode ser a pessoa mais pobre do mundo.
Você é a pessoa mais desprezada do mundo, mas se servo, serva do Senhor, são ilustres na terra. É ilustre da terra. Disse Salomão no livro de Eclesiastes: vi servos andando a cavalo como se fossem príncipes, e príncipes andando a pé como se fossem servos. Ou seja, há muita gente que acha que é, mas não é. Pode ser aqui na terra, badalado, holofotes, celebridade, alto escalão, alto poder, influenciadores, gente famosa. Quando chegar naquele dia, Deus vai me dizer: nunca te vi nem mais magro, nem mais gordo. Aparta de mim você que pratica iniquidade. Aparta de mim porque eu não te conheço, ou seja, a gente não tem relacionamento. Agora, tem gente que não é famosa, não tem seu nome em letreiros, não está bombando na internet nos trend topics, né? Não está aparecendo na televisão, não está nos jornais, não estamparam na capa de revistas, mas quando chegar naquele dia, o Senhor vai levantar do trono, abrir os braços e dizer: esse eu conheço. Servo, serva, boa, bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Estes são os ilustres da terra. Tem gente que vai procurar conselhos para a sua felicidade entre as celebridades da terra. Aí o salmista diz: o meu prazer estão com os santos, eles são os ilustres da terra, e é neles que eu encontro prazer. Amém? Volto a dizer, isso aqui não significa desprezar os nossos irmãos de criação, no sentido que somos todos criados por Deus, e Deus chama todos para a salvação, mas nem todos aceitam. Pelo contrário, nós amamos e queremos a salvação de todos, porque é isso que Deus quer. Deus ama todos. A Bíblia nos diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo aí no sentido da humanidade inteira. Tanto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa salvação é para todos, amém? Ela é suficiente para todos e ela é voltada para todos, mas ela só se torna eficiente na vida daquele que crê que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí ele prossegue dizendo que o Senhor é a porção da vida dele. Ele prossegue dizendo que Deus é o aconselhador dele. Quem é o teu conselheiro na vida? Se o Senhor é teu conselheiro, então, meu irmão, minha irmã, só bênção, amém? Só bênção, mesmo no meio da tribulação, porque não necessariamente o crente não vai passar por tribulações, pelo contrário, né? Não precisa você buscar a tribulação, ela vai encontrar você de todo jeito, né? Ela encontra você na vida. Mais de uma vez, inclusive. Não precisa buscar, não precisa ir atrás dela, ela encontra todo mundo. Todos que vêm à face da terra têm um encontro com a chamada tribulação, com o chamado sofrimento, né? Mas o Senhor estará contigo em todas as situações. Amém? Para te guardar, para te preservar, para te guiar, para te aconselhar. E tenha o Senhor continuadamente diante de ti. Aí você não vacilará. Aí você não será abalado, como nós cantamos nessa noite. Perplexos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, amém? Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, amém? Você não vai vacilar. O justo pode cair até 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição, ele pode cair até 7 vezes, mas o Senhor o levanta. O justo pode cair, mas ele não vai se prostrar, ou seja, ele cai, mas ele não... Porque o Senhor o sustenta para levantar ele. O Senhor guarda você. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém? Confia no Senhor, recorre a ele, se joga nos braços dele, confia nele plenamente. Tenha prazer no Senhor e você vai experimentar a abundância de alegria, como diz o salmista. E delícias perpetuamente na presença do Senhor. Você pode dizer aleluia por isso? Sim, e sempre tenha essa atitude, né?
Ele diz logo depois de dizer que ele escolheu o Senhor como sua porção, como seu cálice das iguarias do mundo que estava diante dele. Ele diz, o Senhor me deu uma herança e é maravilhosa. Eu louvo a Deus pela herança que ele me deu. Então não reclame da vida, mas louve a Deus pela vida que ele te deu. Amém? E seja bom mordomo da vida que ele deu para você para administrar aqui na terra. Louve a Deus por isso. Amém? Seja sempre grato a Deus pelo dom da vida. Pelo dom da vida. Queremos agradecer de coração a você que participou neste vídeo, Senhor, da presença entre nós. Te agradecemos. Convidamos para estar conosco outras vezes nesta igreja. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem oportunidade, faça isso, porque com certeza nós todos necessitamos desta presença em nossa vida. Nossas informações estão neste vídeo. Telefone, se você quiser falar conosco também por telefone, estão neste vídeo. E o Senhor possa te abençoar de tal maneira que você seja um servo de Deus por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.